tema da nossa mensagem hoje encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 14, verso 13 e 14, que é um texto muito conhecido pela igreja e por pessoas que não costumam ir à igreja, porque as grandes empresas cinematográficas já fizeram questão de fazer longas metragens sobre este assunto, que é o assunto da passagem do Mar Vermelho. E no verso 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Em outras traduções diz: o Senhor lutará por vós, se acalmem. Então, no verso 15, o Senhor diz a Moisés: Por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. E aqui a gente vê uma questão surpreendente de fé. Moisés, ele tinha 3 alternativas. Ele poderia insistir, mediante aos egípcios estarem atrás deles, e ele, com cerca de 2 milhões de pessoas, lutar com força contra o maior exército daquela época, que era o exército egípcio, ou simplesmente resolver passar a nado para outra margem do Mar Vermelho. Enfim, essas 2 alternativas com certeza fariam todos eles morrerem. Mas aí o Senhor, ele deu uma ordem a Moisés, que quem quiser pode depois seguir adiante no livro de Êxodo, no capítulo 14, que vai ver tudo como aconteceu. Deus dá uma ordem a Moisés que ele erga seus braços, estenda sua vara e fenda o mar, que ele se abriria de esquerda a direita. E todos os filhos de Israel passariam pelo mar a pés secos. Aí a gente vê, Deus, ele nos dá ordens tão simples de seguir, que às vezes a gente não acredita. Porque se a gente for ver ao longo de toda a história bíblica, tudo que Deus pede para a gente fazer é muito simples. Porque no caso de Moisés, o que ele tinha que fazer era apenas obedecer. Ele já tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra e ele só precisava obedecer. E o que era mais fácil? Lutar contra os egípcios com pedra, com vara, nadar atravessando o mar, ou erguer os braços obedecendo o que Deus estava mandando? Porque foi simples o que ele falou. Levanta teus braços, fende o mar, que o mar vai se abrir do lado esquerdo e do lado direito. E quantas vezes acontece isso com a gente? Deus dá uma ordem simples: diga ao povo que marchem. Quer dizer, as pessoas estavam brigando, estavam murmurando, perguntando a Moisés: será possível que lá no Egito não tinha sepulcro suficiente para que nós tenhamos que morrer no deserto? Muitas pessoas que acompanharam aquele fluxo ali, nem todas eram os israelitas. Muita gente estava indo embora de outras nações, que também era escravizado, porque naquela época a cultura egípcia, ele escravizava os estrangeiros. Então, quando o povo foi embora, disse: opa, é nessa que eu vou, vamos embora. A Bíblia diz que Moisés saiu com 600 mil homens. Alguns historiadores chegam a dizer que tinha mais de 2 milhões, porque ele ainda enfatiza 600 mil homens, além de mulheres e crianças, levando numa média que cada família tivesse 2 filhos, então essa conta vai para 2 milhões fácil. E estava sobre Moisés essa responsabilidade grande de avançar para o outro lado, de chegar ao outro lado. E a Bíblia diz, o mais curioso de tudo, ele endureceu o coração de Faraó para que fossem atrás dos israelitas. Então, muitas vezes, meu irmão, tem provas que surgem em nossas vidas, não é simplesmente porque é para nos afligir, é para nos abater. Não. Deus endurece o coração do teu inimigo para que ele vá e te persiga
para que o nome do Senhor seja glorificado e você veja o grande livramento que Deus vai dar. E nessa história a gente viu que o anjo do Senhor que ia à frente do povo, a coluna de nuvem que ia à frente do povo, ela se retira da frente do povo e vai para trás dos israelitas, fazendo com que densas trevas fiquem na frente dos egípcios e eles não se encontrem. Tanto é que ao longo de toda a noite, enquanto os israelitas passavam pelo Mar Vermelho, os egípcios vinham atrás. A Bíblia ainda diz que Deus fazia com que as rodas dos carros se quebrassem, que eles se atropelassem um ao outro, para que eles não conseguissem atingir o seu povo, porque Deus tem cuidado de nós. Por mais que os nossos inimigos tentem nos afligir, fazer emboscada, fazer arrumadinho, mas Deus, Ele tem cuidado do seu povo. E a gente vê nessa belíssima história, quando Moisés foi conduzindo o povo de Deus, como Deus fez para restaurar, para salvar a vida de todo o seu povo. E assim, se Deus não tivesse permitido que aquilo acontecesse, como que aquela nação ia ver aquela maravilha que eles puderam ver com seus olhos? Porque nunca tinha acontecido uma coisa daquela. Hoje, para nós, é fácil, como depois de um tempo, a gente viu que Josué atravessou o Jordão, mas isso já existiu, né? Deus já tinha feito um milagre parecido, mas para Moisés não. Ele apenas teve que crer, e crer significa obedecer. Se a gente for ver ao longo da história da Bíblia, vários milagres que Deus operou, que foi muito simples. Tipo, Naamã, aquele general sírio, ele simplesmente queria ser curado da lepra. E o que foi? Enquanto ele pensava que Deus ia fazer algo assim mirabolante, quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, o que foi que Deus mandou fazer? Manda ele tomar banho, mergulhe 7 vezes que ele vai ficar curado. Ele ficou tão chocado com algo tão simples que ele não queria fazer. Que ele achou que aquilo era uma bobagem. Como é que eu vou tomar 7 mergulhos e vou ficar curado de uma doença dessa que não tem cura? Mas tudo que Deus manda fazer é muito simples. Veja, o cego, Jesus mandou que ele fosse o quê? Se lavar no tanque. Ele tinha que obedecer. Os 10 leprosos, Jesus mandou que eles simplesmente seguissem e fossem se apresentar aos sacerdotes. E eles só tinham o quê? Que obedecer. Então, às vezes, as coisas são tão simples à nossa vista que a gente chega a não acreditar. Não é possível. Tem coisa mais chocante para nós de que a nossa salvação depende da nossa fé que Jesus morreu e que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o Filho de Deus, que para nós a salvação é pela graça, que a gente não precisa de fazer obras mirabolantes para ser salva. Fé. É tão simples que torna-se uma coisa que muitas vezes a gente não consegue acreditar. A gente começa a achar que a gente tem que fazer penitência, a gente tem que fazer promessas, a gente tem que fazer tanta coisa para conseguir um milagre e a salvação, que a gente esquece que a Bíblia diz o quê? Que por mais que a gente faça, nunca vai ser por merecer. Sim, por graça. É por graça que sois salvo. Moisés, ele acreditou. Moisés recebeu uma palavra simples. Levanta a mão em obediência ao que Deus mandou. A palavra de Deus, ela é muito linda, é muito maravilhosa, é um manancial. Essa palavra ficou na minha mente por muitos dias. Diga ao povo de Israel que marche. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E é isso que vocês devem fazer. Não importando o que ficou para trás. Mesmo que tenha um exército inimigo atrás de você querendo lhe acabar, porque aquele exército, ele não vinha porque queria se despedir do povo. Não. Eles vinham para dar cabo de Israel. Então, mesmo que venha um exército inimigo atrás de você para lhe acabar, e na frente tenha um mar, olhe para o alto. Sempre Deus vai te dar uma instrução. E se você obedecer à instrução do Senhor, por mais simples que pareça,
você vai ver uma maravilha acontecer na sua vida. Porque eu fico imaginando que a Bíblia disse que isso aconteceu à noite e passou a madrugada inteira o pessoal atravessando o mar a pé enxuto. E ao raiar do dia eles chegaram na outra margem e Deus disse: Moisés, estende tua mão para o mar. E o mar se fechou. Todos os inimigos de Israel morreram naquele dia. E Faraó viu o Deus de Israel sendo glorificado. Naquele grande dia, Deus deu ao Egito o maior prejuízo que ele teve, eu acho que de todos os anos. Ele perdeu a sua mão de obra escrava e perdeu todo o seu exército com carros, cavaleiros e cavalos. Tudo isso por amor ao seu povo, o povo de Deus. E este foi mais um Contando História. Eu espero que todos vocês tenham aprendido um pouco, tenham gostado. E eu quero te pedir que, se você gostou deste vídeo, deixe seu like, deixe um comentário para mim e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e o nome do Senhor seja glorificado. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Tchau! Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Abençoe outras vidas. Tchau!